Acho que foi um grande jogo, talvez não tão vistoso, né? Não foi um jogo de tanta qualidade técnica de ambas as equipes. Achei um clássico equilibrado no primeiro tempo, segundo tempo também manteve, né, um equilíbrio. Aí acho que a partir dos 20 minutos o Atlético foi superior, com todo respeito ao adversário. Nós tivemos as melhores oportunidades, a gente teve o cruzamento, acho que do Thalisson, a cabeceio do Cauã, teve o cabeceio, a gente estava olhando agora do Adriano Martins, o cabeceio foi dentro da pequena área, o Tadeu já estava até caído no lance, com todo respeito, mas o Paulo Vitor não fez nenhuma defesa, não teve nenhuma chance do Goiás, mas volto a dizer, acho que foi um clássico equilibrado, o adversário tem qualidade, por isso que está no G4. Para mim fica um gosto, não sei dizer assim, um pouco, não vou dizer frustração, mas fico incomodado porque a gente mereceu a vitória, no meu entendimento, né? Respeito quem não acha, e não que a gente jogou muito melhor, não, achei que foi o clássico equilibrado, mas quem teve duas chances de fazer o gol, uma com o Cauã e uma com o Adriano, foi a gente, então a gente fica um pouco chateado, mas faz parte. Acho que tem que salientar também, cara, uma péssima arbitragem. O árbitro, ele não influenciou nessa partida, mas ele picotou o jogo. Eu reclamei muito ali com o quarto árbitro, ele não dava uma falta pro Atlético, só dava falta pro Goiás. Ele dava uma falta, duas, três pro Goiás, ele dava uma pro Atlético. E o ruim disso, o que é? Um árbitro de Curitiba, acho que ele é paranaense, se eu não me engano. A gente vai enfrentar o Atlético Paranaense e eu até agora não entendi os cartões que ele deu. É engraçado, dois jogadores pendurados, dois jogadores importantíssimos, como o Luizão e como o Lelê. Bom, cartão do Luizão sem explicação nenhuma. Aí nós vamos enfrentar um time do Paraná com dois jogadores importantes fora. Então, assim, mais um erro da arbitragem péssimo. Foi muito mal hoje. Sobre a questão do Lelê, a gente, naquele momento, foi logo que o Lelê tomou o cartão amarelo e eu queria que a gente estava sofrendo para marcar os zagueiros. Eu pensei no Maranhão até para já dar ritmo para o Maranhão, porque no próximo jogo é ele que vai jogar, né, e vem jogando pouco. E a gente queria pressionar mais a saída de bola do Goiás. Então foi pensando nisso, para a gente pressionar a saída de bola do Goiás e pensando no próximo jogo contra o Atlético também. Ô Lacerda, e agora com esse um ponto somado fora de casa, como que fica a briga pelo acesso? Assim, a gente fala que tem que ser jogo a jogo, né? A gente está num momento bom, claro que a gente queria muito a vitória, eu disse para os atletas, a gente vinha aqui para vencer o jogo, em momento algum a gente pensou em baixar o bloco, e teve momentos que a gente baixou, mas por qualidade do nosso adversário. A gente tem que continuar jogo a jogo, não adianta ficar planejando muito lá na frente, a gente tem que pensar no Atlético agora. Eu acredito que a gente está na briga ainda, matematicamente é possível, depende só da gente. Agora não adianta planejar, não adianta fazer conta, nós temos que ganhar do Atlético. Eu vou aproveitar até a tua pergunta e já convocar o torcedor do Atlético. O grupo está merecendo um voto de confiança, principalmente pelas últimas atuações, pelo que jogou hoje aqui contra o Goiás, que a gente tem o Ascioli lotado, porque na minha opinião a gente vai enfrentar, se não uma das melhores equipes na competição, que é o Atlético, que vem numa crescente muito grande, assim como nós, né? Então a gente espera que o torcedor nos ajude muito no domingo, que ele vai ser fundamental para a gente conquistar uma vitória e continuar na briga. Eu vejo que mesmo com o empate a gente continua na briga na parte de cima da tabela. Boa noite, Lacerda. O quanto que a saída do Dudu, logo com 11 minutos de jogo, mexeu com o seu pensamento do esquema tático para esse jogo, e o quanto isso mexe também para a sequência da Série B, pensando que o Valdir Júnior está em processo de transição? O Dudu não pode jogar o próximo jogo, né? Então, de certa forma, chega a ser até já uma preparação para o jogo do Atlético. Não sei como que eu vou formar a equipe, até porque eu tenho duas ausências, né? Do Luizão, que é um cara que dá um equilíbrio por dentro, que poderia fazer pelo lado. Hoje eu não desloquei o Luizão, porque a gente entendia que a gente não podia perder o meio de campo. De certa forma, assim, a gente lamenta, mas a gente ficou mais ofensivo, né? A gente conseguiu ter dois caras de velocidade. Até pensei em colocar o Cauã já no primeiro tempo ali, pra gente tentar ter uma solidez maior defensiva, só que a minha ideia era de vir aqui ganhar o jogo. Então, assim, a gente não teve nem dúvidas, colocamos o Kelvin, acho que a parceria no primeiro tempo deu certo. Depois, quando a gente botou o Thalisson, eu comecei com ele pelo lado esquerdo, depois ele foi pro lado direito e melhorou ainda mais. O Jean é um atleta muito comprometido, né? Nem ele, na verdade, quando teve um problema com o Dudu lá atrás, ele já se colocou à disposição, não só ele se colocou, o Kelvin se colocou, o Thalisson se colocou à disposição para jogar nessa função. Um atleta que está muito bem, assim como todo o time do Atlético.
Lacerda, você segue sem perder clássico Goiano desde que assumiu aqui em Goiás um time. E agora, pensando na sequência, né, o Atlético pega 2 times que estão lá na parte de cima da tabela. Esse ponto aqui é positivo ou é negativo? A gente, primeiro, né, não perder clássico é importante, né? Isso aí vai dando casca pra gente, moral também. Mas o meu pensamento é que hoje era de vencer o jogo. Para esse ponto aqui valer. E eu falei isso depois do jogo contra o Cuiabá, que nós tínhamos um jogo em casa e nós tínhamos que ganhar o jogo para valer aquele ponto, assim como foi contra o Novo Horizontino. Pô, nós enfrentamos um adversário que é G4 a competição inteira. O Goiás, ele não, acho que ele ficou 2 rodadas. Eu escutei alguma coisa assim, né, fora do G4. Então, assim, para mim te responder essa pergunta, eu posso te responder ela domingo. Se nós vencer o Atlético no domingo, esse ponto aqui valeu muito. Se nós não conseguir a vitória, esse ponto aqui praticamente não valeu de nada. Lacerda, mesmo fora de casa, o time sofreu muito pouco, né? O Goiás não teve uma chance clara sequer de gol. Já o Atlético, naquele lance do Lelê no primeiro tempo, uma jogada aérea no segundo ali, chegou mais perto. E pela posição do Atlético, é de se lamentar mais esse empate pro lado rubro-negro, até pela circunstância do jogo, mesmo jogando fora de casa? Como eu falei, nós enfrentamos um grande adversário, né, que faz uma grande campanha, né, na Série B. Agora, pela circunstância do jogo, sim, eu considero que quem perdeu pontos aqui foi o Atlético, né? O Goiás, na verdade, ganhou um ponto, porque o desenrolar do jogo, volto a dizer, não tem essa, eu poderia vir aqui querer falar, o Atlético foi melhor porque teve 2 chances de gol, 3 chances, mas não. Eu acho que o jogo foi equilibrado, não acho que o Atlético foi muito superior, acho que foi um jogo de 2 boas equipes, com bons atletas na questão individual, só que a gente teve as 3 chances, né? Eu nem lembrava da do Lelê, parece que triscou na trave ali, né? Então, pra te ver, obrigado, Rafael. E daí teve a do Adriano, né? Teve a do Cauã, mas assim, a gente tem que lamentar, não dá nem tempo de se lamentar. A gente tem que amanhã cedo estar no clube de novo, recuperar os atletas, a gente está no caminho certo. Eu espero não, ainda dá tempo de brigar lá em cima, com uma vitória no domingo, e a gente tem que ir jogo a jogo, pensar no Atlético, depois, e assim é o bom, né? Jogo grande, hoje foi um jogo grande, domingo é outro jogo grande, depois é Curitiba, jogo grande, mas eu vejo que a nossa equipe está muito preparada para esses duelos aí.